Olá, terceiro ano, queridos, saudades de vocês. Por favor, não quero nenhum tipo de comentário a respeito da gordura do professor, porque a quarentena faz isso com a gente mesmo, não é verdade? A gente come um pouco mais, fica um pouco mais deitado. Vamos fazer um exercício abdominal nas lives do Instagram? Não vamos, porque fazer um pudim, uma feijoada, quem sabe um mousse é muito melhor, não é verdade? Não é verdade? É verdade, todo mundo sabe que é verdade. Enfim, vamos começar. Hoje o assunto da aula é substantivo. E é muito importante que a gente determine o que é substantivo de primeira, né? Então, como você bem já sabe, porque é assunto que você vê aí ao longo de toda a sua vida, substantivo é a classe de palavras que dá nome e determina todos os seres, né? Então, tudo no mundo tem um nome e esse nome é um substantivo. Os substantivos eles são divididos em duas classes. A primeira classe é quanto à composição. Então, dentro da composição, nós vamos ter alguns tipos de substantivo, como é, por exemplo, o simples, o composto, o primitivo e o derivado. Substantivo simples, apenas uma palavra. Substantivo composto, duas palavras. Substantivo primitivo é a palavra que vai dar origem às outras palavras e as derivadas são aquelas que vêm das palavras primitivas. Então, exemplo de substantivo simples, cadeira. Exemplo de substantivo composto, guarda-chuva. Exemplo de substantivo primitivo, pão. Exemplo de substantivo derivado, padeiro. Então, dentro da composição, são essas opções que nós temos. E o segundo campo onde nós temos substantivos é o campo da denotação, ou seja, o significado, né, dos substantivos. E aí nós vamos ter como opção o próprio, o comum, o concreto e o abstrato. O substantivo próprio é aquele que dá nome próprio aos seres, às cidades, e é sempre escrito com letra maiúscula. O substantivo comum dá nome aos objetos, de forma em geral, e às coisas em forma em geral, e é escrito com letra minúscula. O substantivo concreto é aquele que existe por si só, tá certo? E o substantivo abstrato é aquele que necessita de outro ser para existir. Então vamos lá. Exemplo de substantivo próprio, João. Exemplo de substantivo comum, cadeira. Exemplo de substantivo concreto, mesa, fada, anjo. E exemplo de substantivo abstrato, nós vamos ter, por exemplo, saudade. Saudade é um sentimento e ele não existe sem que alguém exista antes dele. No caso, um ser humano. Tá certo? Então, substantivos divididos em dois grupos, o grupo da composição e o grupo da denotação. O grupo dos significados dos substantivos. Tudo bem?